Olá, boa tarde. Contar com a sua audiência é sinal de prestígio e satisfação para todos nós que fazemos o portal da TV Assembleia. E hoje, no quadro Sala de Entrevista, eu queria chamar a sua atenção para que a gente possa abordar um tema da mais alta relevância e que diz respeito à saúde pública: suicídio. A cada 45 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa dá cabo à vida. E sobre prevenção e conscientização do suicídio, nós vamos receber aqui, com muito prazer, a psiquiatra e psicoterapeuta Marilene Mendes. Desde já, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, está presente hoje no quadro Sala de Entrevista. Juraci, eu que agradeço, é muito bom estar aqui com vocês. Doutora Marilene, falar sobre o suicídio requer uma conversa ampla, mas sobretudo direcionada às famílias e à sociedade como um todo. Verdade. Esses números são preocupantes e alarmantes, que a gente falou ainda há pouco, né? 45 segundos no mundo, uma pessoa tira a própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos. Ano passado, por exemplo, no Maranhão, trazendo o recorte para o nosso estado, 314 pessoas tiraram a própria vida. Exatamente. O que fazer? Exatamente, Juraci. O que acontece, o Brasil é o 8º país do mundo em incidência de suicídio. Isso é uma proporção muito grande, se a gente levar em conta que o Brasil não é os países em que há maior índice de suicídio são os países bem desenvolvidos, e o Brasil não está dentro desse grupo de países, né? Como você falou, por dia 32 pessoas cometem suicídio no Brasil, então é um índice muito grande. E o que fazer em relação ao suicídio é que precisamos ver que o suicídio, ele não é a doença, ele não é o algo a ser tratado. A prevenção do suicídio, ela passa principalmente por você avaliar, ter a consciência de que ele é apenas o desencadear de um processo intenso de sofrimento que já vem se arrastando há muito tempo. Então o suicídio é uma consequência. É uma consequência, exatamente. Então o que nós temos que buscar quebrar essa corrente, esse processo de sofrimento que leva no final ao suicídio. E existem muitas formas de evitar que a pessoa chegue a esse sofrimento intenso, né? Desde a prevenção, que seria você reconhecer que existem predisposições genéticas hereditárias, pessoas na família que possuem ansiedade, depressão, ou que já tenham cometido suicídio. Existem sinais claros dentro do núcleo familiar que apontem para essa direção, doutora Marilene? Sim, em relação à questão genética hereditária, você percebe que existem pessoas na família que, mesmo que não tenham um diagnóstico fechado, mas que têm problemas emocionais, que demonstram ansiedade, descontrole emocional, fases de depressão. E dentro do âmbito pessoal, a pessoa sente quando ela está fragilizada emocionalmente. Existem momentos da vida que causam uma maior fragilidade emocional, que são quando nasce algum filho, quando morre algum parente, quando a pessoa passa pelas crises vitais, que a gente chama desemprego, mudança de emprego, adolescência, meia-idade, senilidade. São momentos da vida que são muito estressantes, muito difíceis de lidar. E que causam sequelas? Que podem vir a causar sequelas se a pessoa não for acompanhada nesses momentos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, doutora, tem um dado que me chama muito a atenção e eu queria falar com a senhora sobre isso, porque a OMS diz que a terceira causa de morte de jovens no mundo é em virtude justamente desse problema de depressão, do suicídio, de 15 a 29 anos, quer dizer, de jovens, né, que estão perdendo a vida, dando cabo à própria vida. Exatamente, porque é a fase em que a pessoa está iniciando a vida, a adolescência, as alterações hormonais, as exigências da sociedade, o momento em que a pessoa começa a trabalhar, começa a ser exigido em termos de se destacar profissionalmente, de gerar renda, de ter um status social. Então, são períodos, aí também a pessoa vê um casamento, nascimento de filho, são períodos de muito estresse emocional. Então, se a pessoa não buscar uma ajuda profissional para lidar com esses momentos, ela vai ter problemas muito facilmente. Tem uma situação em que eu venho conversando com alguns pais
e que eu fiz uma média em relação ao que tenho escutado e o que tem acontecido. E as pessoas têm me relatado, muitos pais, que seus filhos estão a cada vez mais de uma concorrência muito grande em relação ao Enem, às escolas, notas boas buscando, e que isso tem desencadeado uma ansiedade. A senhora acha que algo precisa ser feito em relação à educação, por exemplo? Essa concorrência exacerbada assim, e às vezes com pouca idade da criança, do adolescente, do jovem, isso pode causar lá na frente um problema emocional e que venha a desencadear numa depressão? Exatamente. O que acontece é que essa exigência precoce, ela é uma questão irreversível. A sociedade está exigindo cada vez mais porque a informação está ficando cada vez mais intensa, há uma agilidade na chegada dessas informações. O que tem que ser feito é um suporte emocional maior para esses jovens, porque você não tem como regredir, fazer com que o jovem volte a morar no campo, volte a ter uma vida tranquila, acordar às 6 e Não dormir ter às celular, 6, por exemplo? não ter celular, não tem como regredir isso. Daí é um fato, é uma realidade que vai continuar, né? O que você pode fazer é dar esse suporte emocional para todos esses jovens. A depressão ainda é um grande mal, né? Exatamente. Que leva pessoas a cometerem o suicídio. Como é que ela deve ser identificada? Que aconselhamento a senhora dá? Olha só, 10% das pessoas que têm depressão e até 15% das pessoas que têm transtorno bipolar chegam a cometer suicídio se não forem tratadas adequadamente. Então é um índice muito grande mesmo. E o tratamento quando for reconhecido esses sintomas iniciais de uma depressão ou dessas oscilações do humor, buscar uma ajuda profissional, de um psicoterapeuta ou então de um psiquiatra. Nem sempre o tratamento, né, se dá através de medicamentos. Existe uma cultura hoje, eu vejo algumas pessoas falando, no laço de amizades, olha, a depressão tem que ser cuidada, tratada de imediato com medicamentos. A situação emocional, psicológica, também precisa de medicamento. Só diria que nem sempre? Nem sempre. Da mesma forma que um diabético leve pode ser tratado com uma dieta e controles de hábitos de vida, melhora da qualidade de vida, uma pessoa com uma depressão leve também, ou em fase antes de chegar à depressão, ela pode ser tratada com a mesma coisa, dieta, higiene do sono, atividade física, melhora da qualidade de vida e com a psicoterapia, é claro. O ser humano que está numa iminência de cometer um ato tão grave contra si próprio, ele pode mudar de ideia, né? Desde que identificado, e a partir de que momento a senhora tem uma compreensão que isso possa acontecer? Como eu falei, ser demovido da ideia. Sim, quando ele já chega a esse ponto da ideação suicida, você percebe que a pessoa começa a se isolar, que a pessoa começa a deixar de fazer as suas atividades do dia a dia, ou diminuir seu ritmo, não ter a mesma produtividade no trabalho, na escola. Então, esse isolamento, quando você vê, por exemplo, a criança ou adolescente começa a ficar muito tempo trancado no quarto, mãe, é porque eu estou no computador, porque eu estou na internet. Tomar cuidado, observar com quem a criança ou adolescente está falando, sobre o que está falando, em quais sites está entrando. Muitas vezes o adolescente tem apenas uma ideação suicida, ele começa a pesquisar sites que são relacionados a isso e isso começa a incentivá-lo mais ainda a realmente efetivar o ato. Não só jovens, adolescentes, mas a gente tem visto alguns casos também de idosos. A gente está numa semana, inclusive, em relação aos idosos, mas em alguns momentos acontece, não é, doutor? Exatamente. A idade, a terceira idade, é um momento muito crítico. A pessoa para de trabalhar, ela se sente, de certa forma, desvalorizada socialmente pela parada da produtividade, né? Ela, e às muitas vezes essa parada da produtividade, ela acontece muito cedo, né? É verdade. Hoje o Brasil, por exemplo, o mercado para quem tem acima de 40 anos é muito complicado, né? E a gente está falando de uma idade ali, né, jovem ainda, né? Realmente. Agora, quando a pessoa está mais idosa, isso se soma aos filhos não estarem mais em casa, os filhos estarem numa idade produtiva em que eles não conseguem dar atenção. O Brasil não tem aquela estrutura para pessoas idosas que tem em outros países, como bairros para idosos, prédios para idosos. A senhora fala do acolhimento? O acolhimento, exatamente. Então,
esse acolhimento, essa estrutura é que tem que ser dada nas fases mais vitais, na adolescência, na fase idosa. Precisa Essa ver. explosão tecnológica, ela pode ajudar o processo ou ela tem mais atrapalhado em relação a esses problemas psicossomáticos? Tudo depende de como for encarado e de como acontecer essa explosão tecnológica. Nós precisamos ter a consciência de que a tecnologia está aí para ajudar, mas contanto que a gente aprenda a lidar com ela, que a gente utilize essa ferramenta como uma forma de conhecimento, de divulgação do conhecimento. Esse volume de informações. Hoje a gente vai a um restaurante, doutora Marilene, e os casais, o homem está com o celular, a esposa com o celular, os filhos com celulares, e eles praticamente não interagem. Quer dizer, esse vínculo, a relação interpessoal está se perdendo muito. Isso é um problema? É um grande problema, porque é justamente a perda do vínculo que acaba levando à ideação suicida. No momento em que a pessoa começa a se isolar das outras pessoas, mesmo que ela esteja em contato pela internet, mas existe o sentimento de solidão, de isolamento, e isso é uma predisposição muito grande à depressão e ao ato suicida.